Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou a Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Bem-vindos! Hoje nós vamos falar de um assunto especial pra nós, porque é uma semana muito bonita. Gratiluz. Onde... Para tudo! Ok. Voltamos. Então, essa é uma semana muito legal, porque é a Semana de Ação de Graças nos Estados Unidos. E pra quem não sabe, a F-Hop foi fundada por algumas famílias americanas. Então nós comemorávamos Thanksgiving. Comemoramos, hein? Então, calma. Então, a gente aprendeu a comemorar. Então, é algo que a gente continua fazendo até hoje. Então, nessa quinta-feira é o Dia de Ação de Graças. E aí a gente pensou que esse seria um tema lindo, já que faz parte do nosso costume ter um dia onde nós nos reunimos com todos os missionários da F-Hop para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Sabe, até aqui nos ajudou o Senhor? Uhum. E isso trouxe em mente um pouquinho sobre algumas escolhas de vida que nós podemos ter para ter gratidão dentro do nosso dia a dia. Dentro de como estilo de vida como mesmo. Como estilo de vida, de contentamento que a gente estava falando. Que é aquela vibe, assim, de não enxergar a vida com o copo meio vazio. Sim. Então, às vezes, a gente tem é muito mais fácil, dependendo da sua personalidade, principalmente também, enxergar primeiro as coisas negativas e depois, tipo, isso foi bom. Uhum, então, tipo assim, meio que lembra assim no finalzinho. Ali no final, tipo, e nem consegue ter potencial de se transformar em gratidão. Porque foi tantos pontos negativos antes que já perdeu o clima ali e já foi. Tipo... Então é um estilo de vida, assim, de contentamento. Sim. De olhar pra vida e é um esforço. É um esforço. Porque não nos é natural. Certo? E como você estava falando, tem algumas personalidades que são um pouquinho mais otimistas. Então, isso dá uma ajudadinha na hora de enxergar o mundo que nos rodeia e as situações e conseguir ver coisas boas. Então, assim, pode estar chovendo e você perdeu o Uber, mas, cara, olha que legal, depois você conseguiu outro que saiu mais barato. Então, sabe assim, ter essa sacada do algo bom pode sair de uma situação ruim, ou que a vida não é só feita de coisas ruins, mas tem os seus pontos altos, até mesmo dentro de situações difíceis. A gente já falou sobre isso, tem um episódio muito bom. E então, dependendo da lente que a gente usa, as nossas emoções vão seguir muito essa interpretação da vida. As situações são muito mais de como a gente interpreta elas do que como elas realmente são. Então, por isso que se você perguntar a mesma situação para várias pessoas vão contar diversas histórias sobre a mesma situação. Porque nós temos pontos de interpretação, pontos de vista diferentes. Porque nós interpretamos muito mais pelo que nós somos do que pelo que a situação realmente é. Então, a gratidão e o contentamento, o descontentamento vai ser muito ligado à nossa interpretação do mundo. Isso é tão interessante, porque isso também nos diz que, então, o contentamento, que é um conceito bíblico, é algo treinável, é algo ensinável. É uma habilidade. Então, eu posso desenvolver contentamento. Então não é assim, eu acordo um dia e as situações que me rodeiam, eu sou capaz de interpretá-las de uma forma positiva. Então eu acordo iluminada. Não. Good vibes. Good vibes. Tudo que eu vivo é tipo tranquilo, sabe? Assim, eu sei lidar. E eu sei achar coisa boa em tudo. Não. É um músculo a ser exercitado. É pegar e falar, mano, em tudo dai graças. Então, se em tudo dai graças, vamos então perguntar, então, Deus, o que eu posso dar graças no meio de tudo isso? O que eu posso te agradecer? O que eu posso enxergar da tua mão no meio de tudo isso? E não é inventar coisa, é fazer uma pergunta ao Senhor, para Ele mudar a nossa perspectiva.
E a perspectiva de gratidão, e por isso que o termo é ações de graças. A gratidão vem da consciência de graça, que eu não merecia. Por pior, por melhor que seja a minha situação, ela é melhor do que a situação que eu realmente merecia estar. Então, eu já tô em lucro. Eu já tô no lucro. É exatamente isso. E se a gente não enxerga que toda a nossa volta é cercada por essa graça que tá nos oferecendo além do que aquilo que nós merecemos, a gente acha que a vida tá nos devendo, na verdade, e não consegue exercer gratidão. A gratidão é fruto de uma consciência da graça. E isso é muito legal, porque a gente precisa reconhecer. Hoje mesmo eu levantei e fiquei reclamando assim com ele, tipo assim, eu queria ser melhor. Tipo, fui lá, a louça cheia, e eu falei, eu queria ser melhor, sabe? Tipo, eu falando no sentido de eu queria dar conta melhor da casa, sabe? Eu queria ser uma esposinha melhor, sabe? Tipo, ter uma casa, manter a sanidade da louça. A louça. E daí eu comecei a lavar a louça, não sei o quê, e daí eu fui pra limpar o fogão, e daí eu tirando as gradezinhas do fogão, eu falei assim... Jesus, obrigada pelo meu fogão. Tipo, sabe? Obrigada porque tá sujo, porque a gente usou. Tá sujo porque a gente comeu. Ontem a gente fez um super brunch com pessoas legais. Então, sabe? De ver aquilo e... Jesus, obrigada. Sabe? Independente se eu dei conta ou se eu não dei conta de manter a limpeza. Não faltou comida. Estamos todo mundo com saúde. Tá tudo lindo, sabe? Então, é trocar a perspectiva. Eu posso olhar pela perspectiva ruim, mas eu tenho outra perspectiva para olhar. Então, a gente tá falando de escolhas. E eu acho muito interessante que o Senhor, Ele abre espaço para que a gente possa crescer nisso. Nós não somos uns robozinhos que assim que a gente é salvo pela graça, sabe assim, e começa o processo de santificação, automaticamente a gente sabe lidar com tudo. Mas é esse lugar de aprendizado de como viver uma vida de acordo com os padrões dele. E aí isso me lembra... Nossa, puxei um Sermão do Monte. Mas assim, me lembra muito o Sermão do Monte, sabe? As bem-aventuranças. De se eu entendo como o reino dele funciona, como o caráter que ele quer que eu tenha, as minhas ações vão ser diferentes. Então, eu vejo muito essas escolhas pequenas, como contentamento, como um reflexo da minha teologia. Como um reflexo do Deus no qual eu acredito. Completamente. Um reflexo do caráter que está sendo forjado em mim. Se eu sou incapaz de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, tem alguma coisa errada. Porque Ele é bom em todo tempo. E fora isso, a palavra diz que Deus é bom. Então, no mínimo, o fato de que Ele existe já deveria estar nos meus lábios como adoração a Ele. Sim, como... Então, o contentamento também eu acho que é um portal de entrada à adoração ao Senhor. É verdade. Porque eu sempre vou ter motivos nos meus lábios para cantar para Ele. Se em todo tempo louve ao Senhor, então quer dizer que sempre, em todo tempo, haverá algo que vai evocar esse louvor. Porque Ele é inesgotável, exatamente. Uma frase do Dwayne, né? Adoração existe porque Deus existe. Então, se eu não tô sendo contente, ou eu não estou tendo motivos de gratidão, talvez seja porque eu não estou contemplando a Ele o suficiente. Talvez porque os meus olhos não estão abertos o suficiente à grandeza dEle, às ações dEle, ao que Ele está fazendo e sustentando a terra com a palavra do seu poder, sabe? Então, eu acho que é muito legal esse lugar onde eu tenho a capacidade de crescer nisso. Eu posso ser intencional nisso. Porque fala de como eu vejo a Deus. E como eu vejo o mundo que Ele criou. E como eu vejo o governo dele sobre esse mundo e sobre a minha vida. Só que se eu não acho que Ele é um Deus bom, que o governo dele é bom, que a liderança dele é maravilhosa, eu não vou ter motivos para glorificar. E, mano, de que ponto... O que a gente tá tomando como ponto de referência?
Muito bom. Porque se eu me coloco como ponto de referência do mundo, eu não vou ter motivos pra ser grato, talvez. Tipo, eu vou sempre ter coisas, falta, escassez, mas se eu tomo o Senhor como ponto de referência do mundo e da vida que eu vivo, sempre haverá ações de graça a serem dadas. Então, é um conceito de ser teu referente, de não autorreferente. Tomar o Senhor como referência pra vida, pro sucesso, pra medida de graça, pra conseguir exercer gratidão. E ser intencional mesmo, fazer exercício de gratidão. E tem algumas... Tá um pouco na moda o fazer 3 motivos de gratidão do dia, né? Tem até uns diários, vou chamar de diários, de journals, onde você tem que escrever e, tipo, te ajuda a... Cara, porque é um exercício. É um exercício, não nos é natural. Então, até nisso é um músculo que a gente pode exercitar e crescer, onde eu posso pedir ajuda do Espírito Santo para abrir os meus olhos. Então, talvez na primeira vez que você tentar, vai ser super difícil. Mas se você fizer isso todos os dias, durante um mês, cara, vai sair, ó, brincando. Brincando. Porque você já tá com essa facilidade. E às vezes a primeira semana inteira vai ser: Senhor, obrigado pelo sol, obrigada pela minha mãe, obrigada, sabe assim, pelo chocolate, obrigada. Tudo bem, mas as coisas vão crescer. Você vai começar a ter uma perspectiva, de novo, mais profunda da vida. E do Deus que criou essa vida. E não, a gente não tá hiper espiritualizando nada, mas a questão é que Deus... a vida, ela é de Deus. Então não tem como separar. Então a gente não tá falando pra você virar um ente superior que só pensa no elevado. Não, mas é que Deus é real, transcendente. Deus é real. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Exatamente, já dizia nosso querido Paulo, citando poetas gregos, mas tudo bem. Sabe assim, então Deus faz parte do mundo que nós vivemos. Então é pra ser físico, é pra ser visceral, é pra ser real, é pra ser tangível. Então se você não tem motivos tangíveis pra agradecer quem Ele é, o que Ele tá fazendo na vida, que vida você tá vivendo? Em que mundo você tá vivendo? Que Deus você tá servindo? E ser grato não é ignorado. Não é ignorar as coisas ruins. É buscar entender, e a gente já falou sobre isso, que as coisas coexistem. Sim. Que dor e angústia, alegria lembra? coexistem. Que tristeza e bênçãos vão coexistir. Que as coisas boas estão acontecendo, mas coisas ruins também estão acontecendo. E é eu não tomar como o resumo e o rótulo final as coisas ruins, mas aquilo que a graça está produzindo, que o Senhor está produzindo, e ser grato por isso. Então não é ignorar as coisas ruins e a positividade tóxica, assim, não é disso. É sobre enxergar de uma perspectiva da graça a vida e conseguir ser grato, conseguir, se na pior das hipóteses nada tá bom, o Senhor tá bom. O Senhor é suficiente. E Ele é suficiente. Se Ele tá bom, já é suficiente para para adoração fluir, louvor fluir no nosso coração em direção a simplesmente o caráter dele. Sim. Isso já seria motivos para 1 milhão de anos. Para anos de gratidão. De gratidão, de agradecimento a Ele. Só que Ele faz muito mais do que isso. Não que Ele não seja suficiente, mas na bondade dele, Ele sabe que a gente não sabe contemplá-lo do jeito que Ele é. Que a gente precisa também de ajuda. Hoje a gente estava saindo lá do café e tava cheio de flores. É primavera. No dia que nós estamos gravando esse podcast, tava um dia lindo, várias flores bonitas. E a gente parou no meio do caminho esperando o Uber e ficou vendo as flores. E ficou todo mundo tirando foto, comentando. E tipo, nossa, olha que lindo, olha isso, olha que cor, olha que... E tipo, essas pequenas coisas também fazem parte do nosso dia a dia. E o Senhor as coloca no nosso dia a dia propositalmente, para que isso reflita quem Ele é, para que isso aponte para Ele, porque Ele é o Pai das luzes, né? De toda boa dádiva, tudo aquilo que é bom, que é honesto, que é digno, vem dele. Então, nós fomos criados
para contemplar beleza. Isso faz parte de como o ser humano é feito. A gente tem esse anseio por beleza. Então, entender isso e nos abrirmos a que isso exista nas nossas vidas, a ter um olhar que procura beleza e não feiura, é significativo pro estilo de vida que nós vamos ter. Sim. Eu penso até na nossa habilidade de iniciar conversas. É muito comum iniciar conversas com pontos negativos. Sim. Reclamação, murmuração, porque isso, porque aquilo. E não pelo lado positivo. Então também é uma habilidade a se treinar. Às vezes eu sou muito assim, tipo, eu penso intencionalmente. Tipo assim, não reclamar, não falar do ponto negativo. Buscar, caçar o tesouro ali do que é bom, sabe? Do que é motivo de louvor e gratidão. Porque senão é chato. É chato. A gente vira pessoas... Eu quero dizer... Chatas. Vamos dizer isso. É chato, a gente vira tipo, pessoas que reclama, que só... com murmuração. Só fica falando coisa negativa, só fica, tipo, que nada tá bom. Sabe aquela... Lembra daquele desenho? O mocinho que tinha a nuvem preta e tinha um raio. E tipo, ele só ficava assim... Ele falava assim... É você, filho de Deus. Não. Sabe Melhora. assim? Vamos melhorar, todos nós. Por favor. Murmurar menos. Agradecer mais. Deixa aqui nos comentários o seu motivo de gratidão. Yes! Não, vamos nos ajudar, sabe assim? Eu tive que começar a escrever 3 coisas pelas quais eu tava grata todo dia. Porque eu tava no meio de uma estação. Teve uma época que, mano, sabe aquelas épocas que, tipo, mano, você só acorda pra existir? Sabe assim? Você não tá vivendo, você tá existindo. E eu comecei a escrever 3 pontos, às vezes não tinham 3 coisas a dizer, mas pelo menos uma que eu agradecia, ou que trazia contentamento ao meu coração. E isso começou a trazer essa mudança de perspectiva. E às vezes vai ter épocas assim, onde você não vai ter 1 milhão, mas às vezes você vai ter uma. Então vamos exercitar esse músculo para ver a beleza, para ver a bondade, para ver a graça que nos rodeia. O fato de você respirar já é beleza. Sim. Então, é esse lugar de, mano, tirar os olhos do ruim e colocar naquilo que é bom. E o mundo só tem a ganhar com isso. Sim. Então, seja grato, exercite esse músculo e bora. Bora. Vai dar bom. Viver leve. Feliz Thanksgiving. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.